pra gente orar. Legal, No programa Novos Caminhos. Pastor, muito feliz de estar com o senhor nesta manhã aqui, de estar recebendo pela primeira vez no nosso programa Novos Caminhos. É uma pessoa que tenho muito carinho, né? Conheço sua família, né? A gente fica muito feliz, porque cada vez que nos encontramos, aprendemos mais e mais com o senhor. E seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor Jackson, e pela recepção calorosa, pelo carinho. É verdade, bastante tempo a gente se conhece, a gente tem acompanhado a caminhada um do outro, né? E a gente vê que realmente Deus tem nos abençoado. Ser um vencedor. E aos ouvintes também, um grande abraço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, me conta um pouquinho, né? Eu sei que o senhor é muito conhecido, né? Bastante. Quem não conhece o pastor Jaime, né? Quem não conhece? Mas conta um pouquinho da sua trajetória, né? Da sua caminhada como pastor, né? Sim, eu tenho algum tempo, né, que a gente veio para o Evangelho, devia ter uns 18 anos na época, e a gente vem caminhando. Eu morava no Rio de Janeiro, a minha família se converteu, começou com a minha mãe, né, se converteu, meu pai, depois nós todos nos convertemos ao Senhor. E com o casamento, tem 32 anos de casado, né? Eu vim morar em Três Rios, eu e minha esposa. E aqui nós fomos para Batista do Calvário, né? Você conhece ali, o pastor Miraci nos abraçou. E ali a gente começou uma caminhada de ministério, chamado ministerial. Fomos ao diaconato, depois ao chamado de Deus, ao Ministério da Palavra. Fomos ordenados no Ministério da Palavra como pastor. E hoje nós estamos servindo ao Senhor ali na Monte das Oliveiras. O Senhor nos colocou ali. Mas antes eu passei pela Ramá e outras igrejas. Quantos anos, pastor, do Ministério da Palavra? Quantos anos? De pastorado, eu tenho 24 anos de pastorado. Uma história, uma vida, né, pastor? É uma vida, é bastante tempo. Né, realizando a obra do Senhor como um servo de Deus, um pastor. E é um privilégio, né? Na realidade, eu me sinto assim, agraciado por Deus, pelo chamado que Ele fez na minha vida. Pastor, quais são os dias de culto lá na igreja? Os dias de culto, quarta-feira... Está tendo cultos normais? Como que a gente suprimiu a gente tinha sexta, né? Mas hoje a gente teve, devido à pandemia, uma redução nos trabalhos. A gente só quarta-feira, às 19h30, e domingo nós temos escola bíblica às 9h e 2 cultos à noite. O primeiro, 18h30 às 19h30, e o segundo, de 20 a 21 horas. Então, domingo à noite? Domingo à noite, de 18h30 a 19h30, domingo à noite. E o outro culto, domingo à noite, é de 20 a 21 horas. 2 cultos, né? Para diminuir um pouquinho a permanência, né? Isso, para diminuir um pouquinho a permanência e também para comportar. Não tem como fazer um culto só e a gente tem que dividir. Legal. Levando a palavra, né, pastor? Essa palavra de transformação, mas também se preocupando com os membros, né? Com as ovelhas, né, pastor? Sim, isso é muito importante. Nós não podemos deixar de observar as normas de segurança, o que é necessário, porque isso demonstra também, da parte do pastor, o zelo pelas suas ovelhas, né? A gente tem que cuidar, na realidade, fomos chamados para cuidar das vidas. E as medidas que a gente assumiu, que a gente tomou lá, que são assim, orientadas pelo nosso governo, pelas instituições que estão aí combatendo a pandemia, nós implantamos na igreja. Já tomou a vacina? Tomei a vacina, já. Já tomou a segunda dose também? Não, a segunda dose vai demorar um pouquinho ainda, só daqui a uns 2 meses que está marcada para tomar. E é importante, né, pastor? Sim, é importante a gente fazer a nossa parte, a gente, né, tomar a vacina. E esse momento é importante, sim, com certeza. Eu tomei quinta-feira, estou ainda com resquício da um pouquinho de reação. Da reação ainda. Mas Deus é perfeito, né? Pastor, vamos estar nesse momento agora, né? Ouvindo a poderosa palavra de Deus, e tenho certeza que o Espírito Santo se faz presente na sua vida, nas nossas vidas, e está aqui conosco. E o Senhor fica bem à vontade para falar aquilo que o Espírito Santo te inspirou nesta manhã. Amém. Obrigado pelo carinho, pela atenção e a oportunidade de nós falarmos, não é, do amor de Deus em Jesus Cristo, com todos aqueles que estão nos ouvindo. E eu gostaria, para isso, nesse momento,
de ler um trecho da palavra de Deus, fica no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, no verso 35 em diante. E essa passagem, ela é bem oportuna para o momento que nós estamos vivendo, não é? Durante a nossa caminhada. Ela diz assim, no verso 35, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Nós observamos nessa passagem aqui, sabe, alguns pontos muito importantes para nós observarmos no nosso dia a dia e na caminhada de Jesus, quando ele andou aqui na Terra. Nós olhamos esse episódio, ele dá uma ordem a seus discípulos que eles atravessassem de um mar, de uma parte a outra do mar da Galileia, na realidade não é um mar, é um lago, e que eles fossem de uma parte, de um lado ao outro daquele mar, daquele lago, e quando eles estavam indo no meio do caminho, eles são pegos de surpresa por uma grande tempestade, não é? Uma tempestade terrível. E aqui eles estiveram lutando de maneira que eles pudessem controlar a situação, mas a gente vê que chegou a um ponto tal que eles não conseguiam, eles despertaram Jesus que estava no barco. Jesus estava descansando, muito cansado, que ele havia atendido muitas pessoas, abençoado muitas pessoas, mas Jesus estava no barco. Eles despertaram Jesus, Jesus se levantou e com uma palavra ele repreendeu a tempestade, acalmou os ventos, o mar se quietou e se fez bonança. Quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida, ainda mais hoje, né? Que eles estavam atravessando e eles encararam repentinamente uma grande tempestade. Nós olhando para a vida, para a nossa vida, quantos de nós não passamos, né? Não encaramos tempestades? E o mais interessante aqui é que elas surgiram de repente. São tempestades que surgem de repente na nossa vida, inesperadamente, elas surgem para nos atingir, nos jogam de um lado para o outro, não é? A gente vivemos um momento de pandemia, há uma preocupação, uma tempestade que assola, será que eu pego, será que eu não pego, será que eu resisto, será que eu não resisto? Há um pensamento, há um medo, como aqueles homens sentiram medo, há um medo no coração. Muitas vezes nós passamos por isso, a tempestade inesperada, um acidente, enfermidade, é uma crise no casamento, são momentos assim, um desemprego, que vem e surge, que nos pegam no meio da nossa caminhada de surpresa e as ondas são grandes, são terríveis e querem fazer com que nós afundemos. Elas chegam repentinamente, não é? E uma das coisas que a gente observa é que aqueles homens, eles eram treinados, né? Nós temos ali discípulos treinados no mar. E eles tentaram controlar o barco de todas as maneiras que eles conheciam, as técnicas que eles tinham, né? O conhecimento do mar, do local, eles viviam ali. E nós olhamos que tudo isso foi inútil, não é? Aquela tempestade era maior do que toda a capacidade que eles podiam ter, né? Eles se esforçaram ao máximo. Isso nos mostra que, às vezes, as nossas dificuldades, elas querem vencer as nossas forças, elas são superiores, às vezes, à nossa capacidade de lutar, ao nosso conhecimento, elas são superiores, muitas vezes, à capacidade que nós temos de enfrentar as dificuldades da vida.
não é? Nós passamos por isso. Elas são maiores do que nós. E quando nós estamos nesse momento, nós precisamos entender como os discípulos entenderam, não é? Que eles precisavam de ajuda, precisavam de alguém que pudesse ali naquele momento socorrê-los. E o que eles fazem? Eles vão a Jesus. Jesus está próximo, Jesus está perto, Jesus está no barco deles. E eles vão a Jesus, chamam Jesus: Senhor, nós estamos morrendo. Nós estamos, Senhor, afundando, a coisa está complicada. É isso que nós precisamos entender e nós precisamos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que o Senhor, Jesus, é aquele que pode nos ajudar. É aquele que pode se levantar na nossa vida, no barco da nossa vida, e repreender os ventos e as tempestades. Nós precisamos entender que nós precisamos da ajuda dele. Por mais que nós venhamos a nos esforçar muitas vezes em determinados momentos, em determinadas lutas que nós passamos, nós precisamos da ajuda do Senhor. É Ele que é o nosso socorro. É Ele que é o nosso ajudador. Quando nós fazemos de Jesus o nosso ajudador, as coisas começam a ser diferentes. E nós olhamos a atitude deles, né? Eles se voltaram para o Senhor. O que eu quero dizer para você que nos ouve nesse momento? Talvez você passe por um momento de dificuldade, talvez você lute com o seu filho, talvez você esteja passando um problema aí na sua vida conjugal, coisas que você não está conseguindo controlar, o desemprego bateu a porta, o diagnóstico do médico, o resultado do exame não foi bom. Preste bem atenção. Vá a Jesus, clame a Ele, coloque os seus problemas, a sua vida, o seu coração diante dele. Se abra para o Senhor, deixa Deus tratar você, deixe Jesus entrar na sua vida, entrar no seu barco, porque às vezes você pode estar aí no mar da vida, o seu barco não está com Jesus. Convide ele: Jesus, entra no meu barco, entra no meu coração, entra na minha vida, que você vai ver como as coisas vão ser maravilhosas. Primeiro, ele vai trabalhar no seu coração, você vai ver as coisas diferentes, você vai ver a vida diferente, você vai ter esperança, você vai ser renovado. Jesus, ele nos traz um novo viver. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele vai começar a trabalhar na sua vida, de maneira que ele vai mudar as circunstâncias que você pode estar vivendo, acalmando as tempestades. Então, esse é um momento muito importante. Eu quero dizer para você isso nessa manhã, não é que nós estamos aí uma manhã tarde. Deixa Jesus entrar na sua vida, que ele esteja no seu barco para os momentos difíceis, nos momentos em que você estiver aí lutando e quase sem forças. O Jesus, ele vai lá, esse Jesus maravilhoso, ele te ajuda. Ele muda as circunstâncias e acalma a tempestade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu gostaria de fazer um momento de oração. Amém, pastor. Você que está aí participando e ouvindo, creia. Eu creio que o Senhor ele pode fazer um milagre nesse momento que nós estivermos orando. Se você orar com fé, crendo nisso, ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Pastor, olhe também por todos os pastores, né, todos os ministérios, e também pelo nosso município, e todos aqueles que se encontram hospitalizados, e também os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Amém. Amém? E toda Amém. A família em si. Okay. Tá bom, pastor? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, estamos aqui nesse momento, na Tua presença, Pai, com a nossa voz alcançando muitas e muitas pessoas, Senhor. Queremos entregar nas Tuas mãos essas pessoas que nos ouvem, que porventura, Senhor, estejam passando por um momento de luta, de dificuldade em suas vidas, que o Senhor possa dar uma palavra, essa palavra que acalma a tempestade, acalma o mar, acalma os ventos, Senhor. E tudo se faz, Senhor, em bonança. Pai, abençoa aqueles que estão participando desse programa, estão, Senhor, ouvindo essa ministração. Deus amado, que o Teu Espírito Santo venha visitar a cada um e abençoar, renovando o coração e fortalecendo, Senhor. Pai, te pedimos também, Senhor, pelos pastores de Três Rios, Senhor, abençoa cada pastor, que eles sejam, Senhor, ungidos, que eles sejam cheios da Tua presença, que o Senhor venha direcionar os passos, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai.
Ó Deus amado, que os pastores, Senhor, sejam grandemente abençoados, as igrejas de Três Rios, Senhor, que elas venham, Senhor, a ser realmente uma agência tua aqui na terra, que eles venham, Senhor Deus, encher de almas, Pai, que o Senhor venha trazer almas, Senhor, ó Deus amado, para as igrejas, Senhor, que vidas sejam salvas, Pai, abençoadas, Senhor, renovadas e fortalecidas. Toma, Senhor, ó Deus amado, os médicos que trabalham, Senhor, incansavelmente nesse momento, Pai, de pandemia, trabalhando para abençoar vidas, enfermeiros também que estão aí, Senhor, se esforçando. Toma, Deus amado, Pai querido, aquelas pessoas que porventura estejam enfermas, passando por um momento difícil, um momento, Senhor, tremendo, Pai, mas o Senhor é poderoso para trazer o refrigério e repreender o mal. Por isso nós clamamos por essas pessoas também, aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Toma agora nas tuas mãos, Senhor, repreende o mal e cura, Senhor. Tu é poderoso para curar. Pedimos ao Senhor pelo nosso município, abençoa o nosso município, as autoridades, Senhor, constituídas dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que o Senhor coloque a tua mão de poder e abençoe a administração, abençoe os recursos, que tudo corra bem, Pai, porque o Senhor está abençoando. Deus amado, Pai querido, abençoa teus servos, Senhor, espalhado em toda Três Rios, ó Pai, que eles sejam fortalecidos em Ti. Te louvamos nessa manhã. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença conosco. E que cada ouvinte, Senhor, seja cheio da Tua presença, Pai, e abençoado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. O Consolador está conosco hoje. Receba o Espírito Santo na sua vida. Nós agradecemos a presença do pastor Jaime. Muito obrigado pela ministração, pela palavra. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Um grande abraço.